Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ítala e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Vamos para mais um dia de produção por aqui. O que vocês estão achando dos vídeos? Estão gostando de acompanhar as produções do dia? Então, se tu gosta de assistir os vídeos, tá gostando de ver a maneira como eu estou trabalhando, não esquece de deixar o like agora no começo do vídeo para não esquecer. Se tu ainda não é inscrito, eu peço que tu te inscreva e ative o sininho no modo todas, que assim toda vez que eu postar um vídeo o YouTube vai te notificar. Gente, deixo na descrição do vídeo o link das minhas redes sociais e do meu WhatsApp se tu tiver interesse em adquirir as minhas peças diretamente comigo, tá bom? Este daqui é uma encomenda, né? Os dois jogos aqui são encomendas, mas eu tenho também prontas entregas, trabalho com pronta entrega, tenho algumas peças disponíveis, então se tu tiver interesse, o meu contato tá aqui na descrição, é só tu me chamar que a gente conversa e envio para qualquer lugar do Brasil, tá? Tenho pares de tapete, por enquanto eu tenho ainda um tapete, né, aquele de 1 metro, e os pares, tá? Tem uma cliente interessada naquele tapete, mas ela ainda não fez o pagamento, então não sei se ela vai realmente ficar ou não. E aí os pares ainda estão disponíveis aqui, tá? Estou postando, né, nas redes sociais, mas tá devagar as vendas, gente. Então, se tu tiver interesse aí, as vendas estão boas por aí, quiser comprar para revenda, me chama pra gente estar conversando, tá? E acertando tudo. Lembrando sempre que, se for, né, adquirir aí bastante peças para revenda, tem um desconto, tá? Aqui hoje, então, é quinta-feira, agora é 15 para as 9 da manhã, tá? Porque que hoje, né, estou aparecendo aqui um pouquinho mais tarde. Eu estava finalizando o vídeo as peças que eu terminei ontem, né, do jogo de passadeira. E aí hoje eu fiz, agora pela manhã eu fiz os arremates. Eu consegui concluir a terceira peça do jogo ontem à noite. Aí agora eu fiz os arremates e coloquei eles ali, né, com o cheirinho, já deixar prontinho para depois finalizar o vídeo. Mas como eu vou dar uma guardadinha, ainda vou fazer meu chimarrão, eu vou estender algumas roupas, então resolvi vir fazer a abertura deste vídeo aqui, né, para depois já ir trabalhando aqui e não perder tempo. Neste daqui, gente, ontem eu adiantei também mais um pouquinho. No jogo de banheiro, eu ainda não mexi, tá? Então, eu vou deixar ele um pouquinho mais pra lá, porque eu não mexi. Eu vou fazer as passadeiras primeiro. A ideia, né, como eu falei pra vocês, a luz tá acesa, tá, gente? Porque aqui onde eu deixo o meu material é um pouquinho mais escuro. A ideia principal, primeiro, era finalizar o jogo de banheiro. Mas eu quero trabalhar com o que sobrar aqui do marrom, gente, para fazer bolsa, tá? Tem algumas clientes que queriam bolsas, porém elas querem bolsas no marrom, em cores escuras, em tons de marrom. E aí eu pensei em fazer, né, uma assim só de chocolate, eu tinha feito, vendi, foi uma das primeiras que saiu, né? A rosa ainda tem uma bolsa disponível também, gente, porém ela está com a minha etiqueta, né? Eu colei. E aí, se for para revenda, já não dá, né? Mas se alguém quiser bolsas também para revenda, tá? É só me chamar que a gente conversa. Aí eu não coloco a etiqueta, né? Com o meu nome. Então, aqui, eu quero depois fazer, né? Se sobrar bastante, eu quero fazer uma toda marrom, mas eu acho que não vai muito material nas bolsas, né? Mas, se sobrar, eu quero fazer uma toda em marrom e uma em degradê de marrom de novo, né? Com detalhes, porque vendeu bem, foi a primeira que saiu, a primeira que foi vendida foi a que eu fiz em degradê de marrom, ficou muito linda. E aí tem mais duas clientes que queriam, né, e aí eu não posso fazer sem fazer primeiro a encomenda aqui, né, gente? Então eu vou finalizar as passadeiras que vai marrom e ver o que vai sobrar, porque daí, como eu falei, né, eu quero finalizar esses jogos para mandar na próxima semana. E aí dá tempo ainda de eu fazer ali umas bolsas nesses intervalos de tempo, né? E é assim que eu vou trabalhando, tá, gente? Eu tenho outras peças para começar, tem o jogo de banheiro. Ontem eu recebi encomenda de toalhinhas também um pouquinho menores. E aí eu vou fazendo essas peças conforme vai dando vontade, gente, eu já vou começando outras, tá? Eu não consigo trabalhar assim, fazer só essa peça do começo ao fim, como vocês viram, né? Eu estava fazendo aqui esse jogo, acabou que eu passei pro jogo de passadeira e finalizei o jogo de passadeira primeiro. Mas tudo dentro do limite de tempo que eu tenho, né? Combinado com as clientes das encomendas, tá, gente? Eu não fico, tipo, deixando a cliente da encomenda esperando para fazer pronta entrega. Tem apenas uma cliente esperando que ela me assiste, mas eu tentei fazer as peças dela, né? Não deu certo, porque ela não conseguiu ali escolher as cores, né? No momento que eu falei com ela, e aí a gente foi deixando e acabou que ficou para a próxima remessa de cores, né, de barbantes que vai chegar. Mas daí, tipo,
é tudo conversado com a cliente também. Eu não deixo elas assim esperando muito tempo, nem gosto, tá? Então é tudo dentro do prazo ali que eu tenho combinado com elas. Eu nunca dou um prazo específico, assim, a não ser que a cliente peça, né? Mas eu dou aquele tempo ali para elas saberem que eu vou estar em produção e aí eu consigo estar trabalhando em prontas entregas também. Isso é muito bom, eu não fico agoniada que eu tenho que finalizar a encomenda, não fico pensando que eu preciso fazer pronta entrega e não consigo, então eu vou trabalhando ali conforme o meu tempo e as clientes, né, entendem super bem, graças a Deus. Então aqui, gente, eu vou trabalhar, ontem, eu não lembro, eu acho que já estava com as 3 carreiras, né? Então ontem eu coloquei uma carreira de marrom para dar um detalhe aqui no tapete menor e coloquei 2 carreiras do chocolate. Agora eu vou vir com mais uma do caque e depois o bico é no marrom e finaliza com caque, tá? Vai ficar legal, tá, gente? Vai ficar bonito. Aqui eu coloquei uma carreira do marrom e aqui também. E aí eu comecei aqui a fazer a carreira do chocolate, né? Pra fazer 2 e nem finalizei a carreira. Falta um lado aqui, tá? Mas eu vou finalizar agora, daqui a pouco. E aí mais tarde eu venho mostrando pra vocês o andamento dessas peças, né? Se eu mudar de ideia, começar alguma outra peça também, eu venho mostrando pra vocês. Depois a gente vai finalizando aí, eu vou mostrando, tá? Estou fazendo, mostrando bem real como eu vou produzindo aqui. E o jogo de banheiro, aquele para quem assiste todos os vídeos que viu, né, com o beterraba eu não finalizei, tá? Ele está ali ainda, mas assim que eu finalizar eu venho trazendo eles em um vídeo aí para mostrar para vocês, tá bom? Então vou trabalhar, mais tarde eu volto mostrando aqui o andamento das peças. Olha só, gente, vim mostrar pra vocês aqui como que estão as minhas peças, tá? Dei uma arrumadinha pra ficar bonitinho, olha só o vídeo pra vocês, coloquei uma florzinha. Mentira, essa florzinha já tava aqui em cima da mesa, eu só coloquei ela junto, tá? Gente, olha só, 10 para as 11 da manhã, tá? E eu deixei aqui essas peças em ponto de bico, tá? Não sei se vocês estão escutando, mas tem uma moto andando, né? Então por isso que eu falei mais alto. Aqui, ó, eu finalizei, então, né, as carreiras que faltavam nas passadeiras, porque são 2, e no tapete, e já coloquei a carreira aqui do caque, ó, que é o mesmo daqui, tá? Então, aqui o tapete, e agora eu vou fazer o bico de acabamento, que ainda vai 2 cores, tá? O cliente pediu, né, com um detalhezinho no bico, então aqui ainda vai 2 cores, mas estão as 3 peças já para finalização, tá? Em ponto de bico, olha só, as passadeiras também. E aí agora eu vou parar aqui, porque eu vou lá estender as roupas que estão lavadas, dar uma organizadinha ali em algumas coisas para deixar encaminhado o almoço. Depois eu vou lá buscar o Lenca na escola. E aí volto aqui a crochetar de tarde só, né, gente? E aí mais tarde, no final do dia ou no meio da tarde, eu venho mostrando para vocês. Se eu continuei aqui essas peças, eu quero continuar, eu queria finalizar elas hoje. Mas é bico para 2 passadeiras e um tapete. Ai, dá para fazer? Dá, eu sei que dá. Mas eu tô com outras coisas na cabeça que eu quero fazer também, gente. E aí vocês têm que entender que eu gosto de trabalhar em várias peças ao mesmo tempo. Mas eu vou focar aqui, vou tentar focar nessa produção e finalizar essas peças, porque eu preciso do marrom, né? Como eu falei para vocês, para fazer ali. Queria que sobrasse um pouquinho para fazer uma pronta entrega ou 2. E eu acredito que vai sobrar. Gente, eu fiz um pedido também de barbantes, né, porque eu estou com poucas cores. Eu tenho bastante barbantes ainda, mas eu tenho os novelos e eu tenho as cores neon, eu tenho cores assim que não tem muita saída, né? E aí eu fiz um pedido e eu vi no status, antes dela fechar lá, né? Eu vi que o meu pedido ainda não tinha ido para faturamento, então eu vi no status. Eles lançaram 3 cores, cappuccino, bege, da Fial, tá, gente? Que é os barbantes que eu compro. E Tiffany, que é tipo um azul esverdeado, assim. Pelo menos na foto tá uma cor linda. Eu pedi essas 3 cores. Tomara que tenha pra vir junto. E aí eles têm também o laranja cenoura, mas o laranja cenoura eu já comprei algumas vezes, né? Também eles fazem edição limitada, não é sempre que tem. Mas essas outras 3 cores eu pedi, porque eu quero ver as cores. O cappuccino, o bege, eu acredito que sejam cores parecidas assim com essas, né? Mas tons diferentes. Mas o Tiffany que eles lançaram lá, gente, tô louca pra ver. Ainda mais que eu amo esses tons assim de azul, de verde água, né? Então, só pra contar pra vocês, né? Não aguentou chegar os barbantes pra mostrar as cores, né? Vai demorar ainda pra chegar.
E aí, então, eu vou trabalhar mais um pouco de tarde, né? E volto mostrando pra vocês o que foi que eu fiz. Se eu pegar alguma outra coisa pra começar, eu já mostro nesse vídeo. Se não, eu venho já com essa produção aqui finalizada, tá? Pra passar pra vocês as medidas, o peso e o valor de venda, que eu vendo esses trabalhos. E como que vai ficar o bico de acabamento, porque não é uma cor só, tá? Então, tem um detalhezinho, eu acho que vai ficar bem lindo. O cliente que escolheu esse detalhe no bico e as cores. Então, tô louca pra ver também, né, a finalização dessas peças aqui. Então, até daqui a pouco. Pessoal, outro dia por aqui e ontem eu consegui finalizar as passadeiras e o tapete, tá? Tá tudo aqui, ó, a outra tá aqui que eu já vou colocar ela por cima pra vocês verem. Estes daqui, gente, são encomendas, como eu falei, tá? Eu não tenho videoaula da passadeira, tenho videoaula do tapete e é o tapete Sofia. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. A diferença é que na videoaula eu fiz com 10 carreiras e o bico de acabamento não tem esse detalhe aqui, mas a minha cliente pediu que eu colocasse nessa peça este detalhe no bico de acabamento, então eu coloquei. Que é o ponto alto duplo, tá? Preso no ponto baixo ali, ó. Eu prendo nas duas argolinhas de cima para ele não aparecer lá atrás, tá? E fica bem legal. As minhas passadeiras, a outra está aqui, eu já vou mostrar. Uma ficou, essa daqui que tá aqui, que eu tô mostrando agora, ficou 1,23 por 50, 51 quase, tá? Mas eu deixei 1,23 por 50. E essa outra que tá dobrada aqui ficou 1,24 por 50, tá? Então, elas ficaram praticamente o mesmo tamanho. Uma delas ficou pesando 661 gramas e a outra 659, também pouquíssima diferença. As cores, gente, foi a cliente que escolheu, inclusive da flor, tá? Às vezes, gente, as clientes são bem indecisas, mas essa cliente não, ela escolheu bem rápido. Ela disse que queria o miolinho da flor mais clarinho, a flor no marrom, a base mais clara, depois jogar os outros tons de marrom, mas finalizar com o bico de acabamento na cor do miolinho da flor e da base. Então, eu consegui captar o que ela queria, fiz e ela gostou muito do resultado. Então, assim, ela escolheu, mas ela não ficou indecisa, perguntando, sabe? Então, assim, eu consigo fazer. Às vezes, né, gente, eu não consigo fazer, assim, exatamente como a cliente quer, porque não tem material ou qualquer coisa assim. Mas eu sempre vou avisando, tá? E quando elas escolhem, né, dessa maneira, porque ela já tinha pedido uma florzinha em tom de marrom, mas ela disse que não queria o multicolor, que parece que o multicolor não destaca muito. E realmente, o multicolor marrom, né, que eu tenho aqui, se eu não me engano, é o caravela, ele não dá destaque, assim, parecendo que é florzinha. E aqui, né, com o miolinho mais claro, destacou mais. Então, aqui, gente, nessa flor, eu utilizei multicolor apenas para o verde. As minhas passadeiras, para ficar com essa medida, eu coloco 9 florzinhas, tá? E como eu já falei em alguns vídeos, quando eu fazia antes com 8 flores. Gente, como ao longo do tempo, né, nós vamos aí, parece que aumentando as peças sem nem perceber. Quando eu comecei a fazer as passadeiras, os jogos, né, para vender, eu fazia com 8 flores. E eu achava que ficava um ótimo tamanho. Na verdade, eu nem media, sabe? Eu media uma, outra, e só ia fazendo e vendendo, sabe? E aí depois, ao longo do tempo, a gente vai assistindo vlogs, vai assistindo as videoaulas, né? E percebe aí um tamanho padrão, vamos dizer assim. Então, eu comecei a medir as minhas passadeiras e ver, né, que elas não ficavam, às vezes, com 1,20 m, como eu anunciava, né? Isso há bastante tempo atrás, tá, gente? Eu faço o crochê profissionalmente, vamos dizer assim, né? Há mais de 5 anos. Eu acho que há uns 8 anos quase, né? Se não tá fechando. Eu sempre fiz o crochê, porém eu fazia, vendia, né? Mas eu sempre tinha outras fontes de renda também. E aí depois, né, quando eu peguei firme no crochê, comecei a assistir vídeos e ver ali que dava pra, né, se sustentar, vamos dizer assim, apenas com crochê, tirar uma renda legal. Eu foquei bastante e foi nessa época aí, há mais ou menos uns 8 anos atrás que eu estou falando, tá? E aí, né, ao longo do tempo a gente vai aprimorando, vai vendo, né, que às vezes a gente tem que colocar uma florzinha a mais, uma carreira a mais, troca agulha. Então eu fazia também com aquelas agulhas de alumínio, né, aquelas bem tradicionais, e tudo isso vai ajudando aí, né,
na tensão de pontos, no aumento das peças, mas isso tudo com o tempo, tá, gente? Como eu falei, eu já estou fazendo aí o crochê profissionalmente há mais ou menos 8 anos, né? De fazer e vender, às vezes fica algumas peças aqui, ó. Ultimamente anda ficando algumas, mas sempre a gente vende, né? Graças a Deus. Na hora certa, Deus passa a mão, como se diz, e a gente vende as peças ali quando a gente está precisando. Então aqui eu fiz com 9 flores, tá? E são todos, só o multicolor que é o gramado da Barroco, os outros são todos barbantes da Fial, tá, gente? Já fiz um novo pedido, porque, né, eu não tenho mais marrom, que eu tenho ali, eu quero fazer as bolsas, que tem umas clientes, né, esperando. Como eu falei, aquelas 6 bolsas seriam uma edição limitada, né? Eu não saberia quando ia fazer mais, justamente porque eu não sabia o que as clientes iam querer, o que não iam, né? Cores e tal. E realmente elas gostaram muito dos tons mais escuros, dos tons mais neutros, né? Eu vendia tons de marrom, eu vendia chocolate, na cor K, que tem eu não fiz vídeo das bolsas, tá, gente? Eu fiz um Reels. Então, quem quiser ver, eu mostrei, tá? Um vídeo assim mais rápido, né? Mas mostrei, passei as informações, falei as cores ali, valor, tudo certinho para quem quiser dar uma olhada, tá? E tem no Instagram também esse Reels, e no TikTok e no Facebook, na página. Então, eu postei esse Reels aí em todas as redes sociais, né? Que eu estou trabalhando. E aí eu notei que saiu as cores mais neutras, vamos dizer assim. A única que eu fiz que não era tão neutra assim foi a rosa pink, rosa média, rosa bebê, e ela ainda está ali. Então, até se alguém tiver interesse, né, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu falei para vocês. Ela está disponível, porém tem que ser para cliente final, porque ela está com a minha etiqueta, tá? Colada, então não tem como tirar. E aí, então, como, né, eu vi que algumas clientes, né, ficaram sem, vamos dizer assim, porque elas perguntaram, queriam, né, as tons de marrom e eu já tinha vendido, foram as primeiras que saíram. Então, eu quero fazer. Então, eu peguei ali agora o que sobrou do marrom desse kit aqui e vou produzir algumas bolsas, que vocês vão ver aí nos próximos vídeos, né? E já fiz um pedido novo. Eu espero que o marrom venha, eu ainda falei pra vendedora, né, mas ela não tem como escolher, gente. Pra vir um marrom dessa cor aqui, tá lindo, 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 né? E aí vamos torcer pra vir um marrom assim bem bonito. Então vou utilizar o restante. E aí, né, não sei por que eu entrei nesse assunto, mas se alguém quiser adquirir bolsas também para revenda, gente, me chama, tá? Que eu vou fazer um preço diferenciado e aí eu não vou colocar, né, a etiqueta, mas aí tem que ser uma quantidade boa, né? Não pode ser ali uma, duas bolsas. Então, para quem quiser revender, né, quem quiser já fazer um pedido aí de repente para o final do ano, né? Porque depois aperta o tempo para fazer e aí acaba ficando sem, tá? Então aqui, ó, 4 carreiras na cor caque. Esse caque é o mais clarinho, tá? Eu tenho 2 tons de caque aqui, eu acho que eu ainda tenho outro também, que é um pouco mais escuro. Então usei esse aqui que é mais clarinho. 3 carreiras no chocolate, uma no marrom e 2 no chocolate. Eu iria fazer aqui outra de chocolate, porém resolvi fazer essa aqui de caque, né? E deixei só 2 de chocolate para dar um destaque aqui no bico, né? Ficar parecido. Então, achei que ficou legal aqui a carreira de pontos fechados e essas aqui no marrom e o bico de acabamento, então, na cor caque, que é a mesma cor da base e do miolinho da flor, conforme a cliente pediu. E ficou bem bonita, né? Vou colocar outra aqui agora, sem cortar o vídeo, tá, gente? Então, a outra passadeira, ó, ela ficou com 1 centímetro a mais. Às vezes, até o jeito que a gente coloca aqui, né, gente? Então, de repente nem ficou, de repente ficou, não sei, ó. Igualzinha. Eu não coloquei ainda as etiquetas, tá? Mas essa cliente é cliente final, ela usa na casa dela. Ela gosta muito, né, dos crochês. Ela é de Minas também, tem mais de uma cliente de Minas. E aí, eu acho que eu vou colocar a etiqueta caramelo, que vai combinar. Vou ver ainda certinho, tá? Só que eu não coloquei. Eu já queria gravar o vídeo aqui pra não demorar muito, porque eu nem comecei a produzir a produção e o vídeo de hoje, e agora já é meio-dia, gente. Hoje de manhã eu não fiz nada de crochê, apenas arrematei essas peças aqui. Então, eu vou colocar ainda a etiqueta. Essa cliente, ela pediu essas passadeiras, ela comprou uns jogos já, e aí ela usou na mesa. Deixa eu tentar mostrar depois o outro tapete lá no cantinho da placa. E a outro kit ela usou no quarto, assim, a passadeira, né, perto da cama. E aí ela pediu 2 passadeiras, que ela quer usar 2 do lado da cama. E o tapete, gente, ela coloca na cabeceira da cama, fica bem legal, né? Um só, assim, pra combinar com as passadeiras. Eu vou virar aqui, que daí eu mostro o tapete assim, ó, as passadeiras estão ali
e não precisa trocar de lugar. Depois eu só tento botar junto, né? Olha só, o tapete, então, como eu falei, é o mesmo modelo do tapete Sofia, que eu tenho a videoaula aqui, que eu vou deixar na descrição do vídeo o link da videoaula. Porém, lá eu ensino com 10 carreiras, que é o que a maioria das pessoas fazem, né? E aqui eu coloquei 11. Então, são 4, 3, 1, 2 e 1, né? Antes do bico. E o detalhe aqui no bico de acabamento, mas que se tu não quiser, não precisa colocar, né? Que é um ponto alto duplo ali, ó. Pode só colocar o ponto baixo normal aqui no meio, né? Que dá super certo também, conforme eu ensino lá. E lá eu ensino deste modelo a capa da tampa do vaso, tá? Se alguém quiser. Agora deu uma estouradinha na cor, clareou um pouco. O tapete ficou 70 por 50, tá? Exatamente. E ficou pesando 354 gramas, tá? Esses tapetes, gente, eu vendo, né, estes modelos de 70 centímetros, vou tentar pegar aqui as peças juntas para continuar conversando com vocês. Esses modelos aqui de 70 centímetros, né, com flor, que eu faço com 11 carreiras, com o bico quase russo, né, tem todo ali os detalhes, eu cobro R$35, tá? E nas passadeiras, gente, essa cliente, ela já comprou bastante de mim, então ela perguntou quanto que sairia em ver, ela não tinha pedido o tapete. Ela perguntou se eu pegar duas passadeiras ao invés, né, dos 2 tapetes no jogo, quanto que tu me faz? E aí o meu jogo de passadeira com 2 tapetes deste tamanho aqui é R$150. E aí na hora eu disse pra ela, eu vou 150 também, 2 passadeiras, né? E aí eu fiquei pensando, será que não ia, né, eu não teria cobrado um pouco? Por quê? Porque nos tapetes são 6 flores, né? Então, a passadeira é 9. E aí, quando eu faço o jogo com 2 tapetes, são 15 flores, né? 9, 10, 11, 12, 13, 14, e 15 flores, isso. E aí, nas passadeiras, só nas passadeiras, deu 18, né? Então, deu 3 flores a mais. Mas aí, pela conta que eu fiz ali, né, do peso, não ficou, tá, gente? Foi flores a mais, mas eu não trabalhei as flores no multicolor. Então, assim, dá pra vender tranquilo 2 passadeiras, né, a 150. Porque daí, quando eu faço avulsas, né, se a cliente quer o par de tapetes, é 75. É 70, desculpa. Se a cliente quer a passadeira, é 80. Então, vai sair a mesma coisa, né? Ao invés de cobrar 80 cada passadeira, eu cobrei... Na verdade, não, eu cobro 90, eu acho, quando é... Ah, eu não lembro. Quando é só a passadeira, eu cobro R$90, eu acho. É. Quando a cliente quer uma passadeira. É? Não lembro, gente. Vou pesquisar e depois nos próximos vídeos eu falo pra vocês, tá? Eu sei que neste daqui, as 2 passadeiras eu cobrei R$150. Mas pelo peso dela... deu quase a mesma coisa do que se eu tivesse feito 2 tapetes, né? Porque o tapete, ele pesa 350 gramas. Esse aqui pesou 354. Então, 2 tapetes dá, em média, 700 gramas. E a passadeira deu 660. Então, trocou uma coisa pela outra, né? O que eu usei de multicolor, eu economizei no peso. Então, eu acredito que deu certo, tá, gente? R$150 as 2 passadeiras. Caso alguém queira apenas uma passadeira, sai no valor de R$80, tá, gente? Eu acho que é isso que eu cobro, eu só divido ali, eu não lembro, mas eu acho que é, tá? Então, se alguém quiser, vamos deixar aí, se não for, é uma promoção. Apenas uma passadeira. Lembrando, no jogo é 150, tá? E o tapete aqui, então, R$35, que é o valor que eu cobro, né? R$70 o par. Então, aqui neste jogo, a cliente pagou R$185, tá? 150 mais 35 do tapete. E é isso, gente. Me enrolei um pouco aqui nos valores. Eu sempre tenho tudo anotado, tá? Até pouco tempo, não. Os clientes perguntavam, eu sabia. Só que como a gente faz muitos tamanhos, né, modelos, eu não tenho tantos modelos diferentes. Mas devido a ter tamanhos, às vezes, diferentes, às vezes a cliente quer 3 tapetes e uma passadeira, às vezes a cliente quer, que nem agora, 2 passadeiras e um tapete, eu acabo me perdendo, gente. Nos jogos de banheiro também, porque os jogos de banheiro às vezes é com 3 flores, às vezes é com 2, às vezes é emendado na cor da base, às vezes não, e aí o tamanho fica diferente, então eu tenho tudo anotado no meu caderno, mas eu não peguei agora, tá? Mas é o valor que eu cobrei, tá? É o valor que eu passei aqui pra vocês agora. 150
as 2 passadeiras, né, como se fosse um jogo de passadeira com 2 tapetes e um tapete R$ 35, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Me digam aí se vocês gostaram dessa cor. Assim que chegar as outras cores, eu mostro pra vocês porque vai ter cores novas, né? No meu pedido, cores de lançamento lá que são edição limitada e eu estou morrendo de curiosidade para ver que cores são. Então é isso, gente. Se gostaram, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito para não perder os vídeos novos que eu postar. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!